Mas podemos falar de, voltando de férias, podemos falar dessa coisa de fazer um leve déficit calórico. Podemos chegar nesse ponto. São pontos interessantes, são pontos relevantes e principalmente ele ajuda você a fazer coisas do ponto de vista sustentável. A questão daquilo que você vai fazer para melhorar o teu físico, seja porque você está voltando de férias, seja porque você quer desenvolver um físico diferenciado, ele, na verdade, parte de um conceito de sustentabilidade. Se é uma dieta que você não consegue fazer, forget it, a coisa não vai funcionar. Então a gente tem um compromisso, na verdade, com o sucesso daquele processo dietético, né, ou processo de treino, é você fazer uma coisa que você vai aguentar fazer. Treino a gente consegue fazer melhor porque o treino ele dura 1 hora, né? Então, em média. Então você escolhe os exercícios que você está a fim de fazer. Vou dar um exemplo para vocês. Domingo era o meu dia de treinar deltoide. Só que eu dormi mal pra caramba. Aí o que aconteceu? Acordei tarde no domingo. Aí já acordei de ponta cabeça, né? Você acorda tarde, esquisito, cansado, parece que o corpo não responde. E acabei indo treinar um pouco mais tarde, acabei indo treinar umas 6 horas. Eu fui me juntando aos pedacinhos, que eu tava todo quebrado, mais que arroz de terceira. E falei, cara, não vou passar esse domingo sem treinar, porque eu deixei na minha planilha que eu precisava treinar hoje. E aí eu pensei, né? Pô, segunda eu vou treinar dorsal. Dependendo do que eu fizer para deltoide hoje, vai interferir no meu treino de dorsal. E isso vai implicar tanto hoje, como eu tô treinando fora do horário, eu não vou treinar numa performance adequada. E ao mesmo tempo, eu não vou, no outro dia, eu não vou ter uma performance adequada porque eu não recuperei 100% do que esse treino parcial, né? Se a gente pode falar assim. Alexa, ligar ar da sala. Ligou o de vocês aí? Então, o que eu fiz? Falei, cara, eu vou concentrar meu treino de deltoide na porção intermédia e vou fazer um tiquinho e vou ver o que acontece. Aí, eu comecei a treinar deltoide, mas para treinar deltoide legal, eu precisava aquecer o meu manguito, né, porque eu ainda tô com aquela lesão. Ainda primeiro aqueci o manguito, falei, opa, concluímos. Vamos fazer deltoide, eu comecei com elevação lateral. Cara, eu vou fazer uma coisa que eu não faço faz tempo, eu vou fazer uma progressão de peso. Então, o que eu fiz? Eu fazia 3 séries com peso, aumentava o peso, ia fazendo 3 séries, até chegar a um ponto aonde a biomecânica do movimento ficasse comprometida. Então, eu comecei com um peso bem rebinho, né, 6 quilos. Aí, eu fiz 3 séries com 6, 3 séries com 8, 3 séries com 10, 3 séries com 12, 3 séries com 14. Daria para fazer com 16? Daria. Mas, quando eu fui fazer com 14, eu já estava com o músculo relativamente fadigado e a carga já estava meio que no limite, assim. Já estava difícil de controlar os últimos movimentos. E como que eu sei isso? Eu sei isso porque o meu ombro começou a doer. Você treina com lesão, dor não é opcional, né? Mas calma, não é armador de aumentar a lesão, é armador de simplesmente falar, ó, tô aqui, cuide de mim, e eu tô cuidando, né? Fortalecer a musculatura quando você tem uma articulação lesionada é uma das coisas importantes, principalmente se você vai operar. E esse ano a gente vai operar esse ombro, né? E a gente já tem data até, vai ser em maio, né? Por que esperar tanto tempo, né? Porque agora a gente entra a temporada de automobilismo e eu compito na Porsche Cup 28 de fevereiro, 28 de março e também final de abril. E não dá para operar nesse meio, porque senão eu não posso pilotar. Agora, entre abril e agosto, a gente tem um interstício grande, que é justamente, vou aproveitar esse intervalo para eu operar, porque cirurgia de manguito rotador, pessoal, é uma cirurgia muito delicada. E você precisa de muito tempo de repouso. São pelo menos 3 meses aí para você voltar a dirigir, não pilotar. Como tem 4, dá para fazer aí uns 3 meses de... Whisky, sai daí! É você mesmo. Dá para fazer mais um mês de recuperação aí. E aí estamos de volta para a pista. Então tudo isso a gente tem que programar, né? Tudo isso a gente tem que ajustar. Mas vamos voltar para o treino. Aí eu terminei deltoide. Falei, o que mais que não interfere no treino de dorsal que eu posso fazer hoje? Já sei tríceps, fiz um exercício de tríceps e consegui fazer um treino que foi um treino legal de fazer. Foi um treino eu acho que não chegou a 70 minutos, deve ter dado 65, alguma coisa assim. E fechou o dia muito bem ontem. Segunda-feira eu treinei dorsal numa boa. Foi até legal. A musculatura tava, como você trabalha com músculos perto, né? Então a musculatura tá
pré-aquecido, foi um treino bem legal. Ontem foi dia de perna e hoje é treino de peitoral. Que pra mim é um dos treinos mais difíceis, né, por causa da lesão do manguito. Mas entende o que eu tô falando? Quando você quer treinar o que você gosta, você consegue porque você tá falando numa sessão que dura aí mais ou menos 1 hora e que é fácil você organizar, porque você não depende de logística, a máquina tá lá, é só você fazer. A alimentação não é assim, você tem que programar para fazer o que você gosta durante um dia inteiro, ou seja, é um processo longo, você depende muito de logística, que é a disponibilidade do alimento. Se você não tem disponibilidade do alimento, como é que você vai fazer aquele treino, aquela refeição? Ah, eu queria comer um frango com macarrão. Tá bom, são 3 horas da tarde. Onde Vossa Excelência vai conseguir um frango com macarrão? iFood. Não recomendo vocês, se vocês quiserem fazer dieta, comer de aplicativos assim, né? Porque, em geral, pessoal, se não é um restaurante orientado para fazer comida de baixa caloria, entenda-se por isso, não usar 1 tonelada de óleo para cozinhar, você vai estar consumindo um monte de caloria extra. E ontem a gente já estava conversando sobre isso, né? Eu contei para vocês o que foi o que viralizou lá em 2010, que foi o caso do professor Halbe, né? Que fez dieta de Twinkies, bolinho Ana Maria, e que emagreceu porque ele conseguiu baixar a caloria. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que se você fizer uma dieta, mesmo que tenha bons nutrientes, tá? Frango, batata doce, queira o que você desejar, mesmo que seja frango e batata doce, tá? Se você colocar caloria demais, você vai engordar, ponto final. E esse não é o intuito, né? E o problema é que se você vai comer comida preparada, por exemplo, na rua, a tendência é que esse preparo, ele use uma quantidade, principalmente de óleo maior. Por quê? Porque o óleo na confecção do alimento acaba deixando a comida mais gostosa. Isso é inegável. O frito acaba sendo mais gostoso do que o cozido, do que o assado. E o que um restaurante faz? Um restaurante quer te agradar. Para quê? Para você gostar da comida. Para quê? Para você voltar lá e jantar, almoçar ou comer a comida deles novamente. E essa escolha é difícil. Então você começa a entender por que a nutrição é tão difícil quando você está querendo mexer com a tua forma física. E ela é tão importante. Logo, uma das coisas que você tem que pensar é o quanto essa rotina alimentar para você, ela é factível. Por isso que também essa é uma grande diferença, né? Quando você avalia o pessoal que faz dieta, por exemplo, por inteligência artificial. A inteligência artificial ela vai substituir o nutricionista. Não vai. Ela só vai enrolar o pessoal mais tempo. Por que isso? Porque a inteligência artificial ela é incapaz de criar para você alguma coisa que seja a partir da criatividade, ao mesmo tempo palatável, conveniente, com facilidade logística e dentro daquilo que você consiga sustentar. Principalmente que você não tem retorno na inteligência artificial. Ela pode até lembrar do que vocês conversaram, mas percebe que se você não tem o conhecimento do nutricionista, você não sabe que pontos você tem que mexer para aquilo conseguir ser eficiente. O que acontece é que uma inteligência artificial na mão do nutricionista, e se você ainda não pegou essa coisa da inteligência artificial, você está perdendo tempo, você consegue aumentar infinitamente o número de opções para esse paciente, bem como você consegue um leque de trabalho maior. Então, pensa que o que a inteligência artificial, ela pode se tornar parte do seu HD, pode se tornar um HD externo. Você tem as informações que você obtém, que você usa todo dia, sua memória RAM. Você tem as informações que você acumulou ao longo da sua vida, que é o seu HD. Quando você entra com uma inteligência artificial para auxiliar no seu trabalho, ela funciona como se fosse um HD externo e ela te dá um leque maior de opção. Então, inteligência artificial na mão de um nutricionista que saiba mandar o que ela vai fazer é uma coisa. Na mão de um leigo é desgraça. Por quê? Pode até ser que por uma coisa chamada efeito Hawthorne, que é como você está fazendo uma coisa que você quer, você se sente motivado, você faça aquilo durante um tempo. A questão é, não necessariamente isso vai dar resultado. Você só está fazendo aquilo que você quer. E a segunda coisa não é porque foi feito do jeito que você quer, que você vai conseguir continuar fazendo durante muito tempo. Principalmente sem você avaliar o que é a progressão daquilo que está acontecendo. Então existe uma série de condições, de situações, existe uma série de, eu diria, complicações quando você decide fazer você mesmo. A gente pode até falar um pouquinho sobre inteligência artificial. Eu falo isso na pós-graduação de nutrição esportiva, eu falo isso no fellowship de medicina, né? Aliás,
nessa última aula que abriu o que seria a primeira aula do Fellow que a gente vai fazer da Clínica Muse, né, para médicos, porque para nutricionista já tem. Eu apresentei 5 assistentes de inteligência artificial para o pessoal e que ajuda na consulta. Só que assim, entenda, o que um assistente de inteligência artificial faz numa consulta de um profissional? Ele acelera esse processo. Pensa o seguinte, se existisse uma inteligência artificial para construir uma casa, o que ela faria? Vamos começar pelo que ela não faria, tá? Você quer montar uma casa. Opa, ó, aquele barulhinho gostoso. Você quer montar uma casa. Ela é incapaz de, por exemplo, reconhecer o seu gosto versus capacidade arquitetônica versus questão de engenharia e criar uma coisa que se adeque exatamente àquilo que você quer. Primeiro porque a inteligência artificial alucina. Então ela faz umas coisas do arco da velha e que não tem sentido nenhum. Esse é o primeiro risco de você usar a inteligência artificial inadvertidamente. Você tem que ter conhecimento sobre o que você está pedindo para saber quando ela fala bobagem. E aí você vai falar, não, né? Porque isso que é o difícil da inteligência artificial. Não é você usar, é você conseguir educar a sua inteligência artificial. Então, as minhas eu fico educando, que nem criança. Eu vou educando elas dia a dia de acordo com o trabalho. Mas na mão, por exemplo, de um arquiteto, de um engenheiro, ele vai conseguir falar sobre como, né? Qual é o estilo dessa casa, como ela tem que ser construída, a ordem das coisas, todos os detalhes que, por exemplo, uma inteligência artificial, ela pensa que a casa é tijolo, cimento, madeira, ferro e vamos colocar tudo isso junto. Então, se existisse a possibilidade de uma inteligência artificial construir uma casa, como seria isso? O engenheiro, ele daria todos os parâmetros e aí o que a inteligência artificial faria? Ela pegaria essa casa e ela construiria em minutos. Então, pra gente que é profissional, o que a inteligência artificial faz? Ela cria aquilo que você quer em minutos. Então, quando um nutricionista, por exemplo, senta na frente de um paciente e usa uma inteligência artificial para fazer uma dieta, o que ele está fazendo? Ele está ditando aquilo que está na cabeça dele que precisa estar no papel, sem gastar o tempo de ficar, por exemplo, escrevendo aquele material. Ou então, já fazendo o cálculo. Olha, ele já entrega o cálculo para a inteligência artificial. Exemplo. Eu quero uma dieta que seja 35 quilocalorias por quilograma de massa magra para um paciente que tem 60 quilos de massa magra, que tenha 2,1 gramas de proteína por quilograma de peso corporal, que tenha 2 gramas de carboidrato por quilograma de peso corporal, o restante em gordura, e assim sucessivamente. Ele descreve exatamente o que ele quer. A inteligência artificial vai lá e faz. Quando ele faz, aí é a segunda parte, ele fala, olha, agora eu quero que você faça esse mesmo planejamento, só que no café da manhã eu quero tais alimentos com opções, assim é XYZ, eu quero que no almoço tenha tais alimentos com opção XYZ, quero que seja programado para tal horas. A inteligência artificial vai lá e constrói. Então perceba, você tem que saber o que você vai pedir para a inteligência artificial te responder uma coisa inteligente. Tudo isso para te falar que as escolhas sustentáveis são melhores. Então, se você não sabe muito bem construir aquilo que você quer fazer e você tenta fazer da sua cabeça, de duas uma. Ou você vai fazer uma dieta de gaveta que não foi feita para você, que é igual você usar uma roupa que é emprestada. Se a roupa é grande demais, você vai estar coberto. Se a roupa é pequena demais, você vai ficar todo apertado. E isso em dieta não dá, porque quando sobra, você engorda. Quando falta, você passa fome e não consegue ficar em dieta. Vai acabar acordando de noite para comer um bombom. E se você não pensa naquilo que é sustentabilidade, se você não pensa naquilo que são coisas que você consegue manter, fica difícil você conseguir criar essa sustentabilidade. Muitas vezes, pessoal, a depender do paciente, nós atendemos ele uma vez por semana. Porque por questões de, não só de como é que foi a experiência dele em saber aquilo, mas também manter a motivação dele. Medir, você melhorou. Se você continuar assim, vai continuar melhorando. E isso é uma coisa importante, porque nós não somos uma boca grudada num trato gastrointestinal que tem vontades. Nós somos seres humanos, né? Então nós temos dores, sabores, vontades, necessidades, capacidades de manter sob controle o que é a nossa resposta hedônica ou incapacidade disso. Então a gente atende paciente, é isso que é a diferença. Enquanto você não olhar para você e perceber que você é uma gama
de características e não uma boca comedora do que está escrito num papel, você vai ter muita dificuldade de fazer dieta. Aliás, eu ouso dizer, tenho a ousadia de dizer para você que você não vai ser capaz de sustentar dieta nenhuma. E se assim eu for, dificilmente você vai conseguir chegar no físico que você quer. Então a gente tem que ser, não é leniente, você tem que ser justamente condescendente com você, sem ser leniente. Ou seja, você tem que entender das suas capacidades e das suas limitações, sem que você abra oportunidade para em algum momento você ter um ponto de autocomiseração e falar o quê? Ah, mas eu mereço. Cara, você é uma pessoa genial, você merece tudo, você é um ser humano. Você merece ganhar na loteria todo ano. Quem sou eu para falar que você não merece? O problema é o que você quer e o que mais você merece. Você não merece o abdômen de tanquinho que você quer, você não merece 54 de braço que você está buscando, você não merece afinar sua cintura, você não merece desenvolver coxa, bunda, você não merece isso também? Tem coisas que você merece, entre aspas, e que são imediatas, que elas vão brigar com as coisas que você também merece, mas que você precisa conquistar. E aí a coisa fica complicada, tá? Esse é o ponto. Então acho que esse começa o papo de hoje, né? Sustentabilidade. O papo de ontem, a gente falou sobre o quanto pode ser inútil se você coloca guloseimas na sua dieta, né? Tanto do ponto de vista calórico, né, que foi aquilo que eu falei para vocês do trabalho do professor Hall, de 2019, né, onde ele mostrava que sempre que você comia guloseimas, você tinha um consumo calórico espontâneo, pelo menos 500 quilocalorias maior do que aquilo que você tinha programado. Você já está estourando a dieta. Você está falando aí de mais ou menos 3.500 calorias a mais por semana. Quer dizer, numa semana de 7 dias você come 9. Você começa a compreender que a matemática não fecha. Se numa semana de 7 dias você come 9, quer dizer que em 7 anos você come 9 anos. Ou seja, você está comendo 2 anos a mais para a tua vida do que você precisa. E se você levar essa conta a sério, você descobre por que você engorda. Você está comendo, não é que é para você, é para mais tempo do que você precisa. E é esse o ponto. Se você está comendo para mais tempo do que você precisa, você vai ganhar gordura para reservar esse excedente. É aí que você não emagrece. E é aí que Vossa Excelência começa a engordar. Tá? Lembrem assim, né, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí, garante que você vai estar comigo aqui todo dia, de manhã, umas 7 da manhã, estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?